Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Vamos começar em 2 minutinhos nossa live de hoje. Peço que aguardem, já abro em seguida o nosso bate-papo, tá bom? Quem quiser ir comentando no chat, aí, deixando o seu contato, dando boas-vindas, se apresentando, fiquem à vontade, tá bom? Começamos em 2 minutinhos. Grande Thiago, como é que você está? Grande Loreto, tudo bem, amigo? Tudo certo, bom Beleza, revê-lo. beleza. Tá um pouco tarde aqui, mas vamos lá. Vou tentar assistir. Boa. Eu vou começando aqui a nossa abertura e aí o pessoal vai entrando. De novo, quem quiser deixar os contatos, se apresentar, deixar mensagem no chat, fiquem à vontade, tá bom? Qualquer problema no áudio, por favor, me avisem, dê um toque aí. Enfim, uma instabilidade sempre pode acontecer. Estou com um pouquinho de tosse hoje, mas espero que não prejudique, tá bom, pessoal? Bom, mas vamos lá. Então, a gente emitiu aí esse convite para hoje. A gente tem falado muito sobre o tema funding imobiliário, alternativas de funding, mudanças, né, e o ambiente que a gente está vivendo cada vez mais incerto. E esses últimos meses têm sido bastante ricos para a gente em termos de aprendizados, experiências e oportunidade de entender como que a gente aproxima esses dois mundos, o mundo do capital, do mundo empreendedor, do mercado imobiliário. Então, trouxemos hoje aqui essa pauta, né? Como estruturar o seu projeto, o método certo e buscar o caminho para acessar o investimento. Para quem não nos conhece ainda, ou quem pouco nos conhece, Terracota, né, é uma empresa que eu e meus sócios fundamos em 2019 para combinar um mundo de tecnologia, capital e mercado imobiliário. Estou aí desde 2008 nessa indústria, sempre trabalhando com o mercado de construção civil e imobiliário, com tecnologia, e desde 2019 nessa fronteira de investimentos, entendendo o mundo do capital. Ao longo dessa jornada, né, investimos em empresas que movimentaram em mais de 360 milhões em investimento, então, passamos inúmeras vezes por essa jornada, tanto de atrair capital, montar fundo, liderar uma rodada, acompanhar uma rodada e todos os percalços que envolvem esse tipo de trâmite. E quanto mais a gente acompanha, quanto mais eu vivencio o mundo tech, mais eu vou vendo as similaridades e os comparáveis com o mundo do tijolo, né? Não à toa, os dois mundos são considerados classes de ativos alternativos, né? E a gente vai falar mais disso. Mas o principal é que a gente sempre fomentou, né, em torno desse ambiente de investimentos, um ecossistema, né? Um ecossistema para empreendedores, investidores, players do setor, e que hoje, se a gente soma esse ambiente de negócios que orbita o que a gente constrói na Terracota, a gente está falando aí de empresários, empresas que representam mais de 100 bilhões de negócios por ano. Muitos de vocês acompanham a nossa newsletter, né? A gente gosta e dá bastante atenção em buscar compartilhar o que a gente está estudando, a nossa perspectiva, e faz com muito carinho e capricho. Então, quem não acompanha ainda, né, eu peço que acompanhem, é uma ótima oportunidade para estar continuamente se atualizando. Em breve, batendo aí a marca de 10 mil tomadores de decisões no mercado imobiliário. Há pouco tempo fizemos o nosso primeiro bootcamp, né, uma iniciativa voltada aí a apoiar essa formação, né, em educação para o fundo imobiliário, né, vamos falar mais disso, e isso tudo tem sido parte dessa nossa jornada de como compartilhar conhecimento sobre o ambiente que a gente está inserido. E o ambiente onde a gente busca concentrar, né, quem quer estar mais próximo ainda, quem quer se engajar e participar do calendário continuamente, é o Terracota Insider, o programa que a gente criou para ser o nosso clube de membros. É composto aí por mais de 120 empresários e famílias do mercado imobiliário de norte a sul do Brasil, onde a gente busca discutir a fundo essas temáticas e compartilhar conexões e conhecimento. E mais recentemente criamos na Terracota um braço de RI as a Service, né, uma atuação onde a gente faz o papel
de área de relação com investidores para empresas que não têm uma área profissional para se relacionar com o mundo do capital. Hoje fazendo esse trabalho, né, em teses como Retrofit, com o pessoal da Soma Uma em São Paulo, Hospitalidade com o pessoal da Live Hotéis no Nordeste, a Monicasas no segmento de casas de alto padrão. Temos um cliente no Vale do Silício, a tese da Fábio Homes. Estamos no mercado de short stay com o pessoal da 360 Suites e também na incorporação residencial padrão, trabalhando aí com a arte e empreendimentos. Então, nossa visão cada vez mais é como que a gente cria esse caminho para apoiar empreendedores e aproximar o mundo do capital. Dito isso, né, avançando aqui na nossa pauta, a gente tem falado muito, e quem nos acompanha tem visto, né, esse tom que a gente tem dado sobre a transformação que o mercado está acompanhando. Então, quando a gente fala de pensar em negócios para frente, quando a gente fala de pensar em negócios à prova de futuro, não tem como não passar e acompanhar o que está acontecendo de transformação no mundo do fundo imobiliário. Esse gráfico, né, é um gráfico que a gente tem trazido que mostra como que o ambiente de negócios está cada vez mais incerto. Se você olhar desde 2015, você vem numa tendência de alta em relação ao nível de incerteza, né, nas políticas econômicas. Claro que o momento de pandemia, né, foi um pico, mas independente desse momento, a trajetória é de crescimento contínuo no nível de incerteza. Então, cada vez é mais difícil projetar um negócio para 2, 3, 5, 10 anos. O mercado imobiliário, principalmente, é muito caracterizado por ciclos longos. Como é que você se prepara para isso? Custos de mão de obra estão cada vez maiores, né? A gente publicou um artigo falando disso. Se você olha a mão de obra na construção civil, está cada vez mais cara, além de escassa, o que está empurrando o setor em direção à industrialização, né? Felizmente, é onde a mão de obra é menos de 15%. Então, a gente vai passar por uma transformação de sistema construtivo, mas principalmente de modelo de negócio. E essa disponibilidade de mão de obra e encarecimento de mão de obra impacta em margem, né? As margens da construção não crescem, né, há muito tempo. Em momentos de ciclo de baixa, elas ficam ainda mais pressionadas, em momentos de custo de capital alto, ficam ainda mais pressionadas. Então, cada vez mais é difícil empreender no setor imobiliário. Então, o que todo empreendedor busca, né, num contexto como esse, é buscar alternativas. Como é que você pode ter resultados melhores? E passa por explorar, muitas vezes, novas teses, né, como a tese de retrofit, como a tese da construção industrializada, como a tese do residência como serviço, real estate as a service. Como que eu posso tentar fazer algo diferente para capturar um resultado e um valor diferente? Esse é o espírito empreendedor. Mas o importante é entender como que o funding impacta isso, como que você se movimenta em função do acesso ao capital, disponibilidade de capital, com essas estratégias adequadas de capital. E na nossa experiência tem duas óticas. Alguns empreendedores, eles olham para isso sob um viés defensivo. Então, no ambiente de aumento de custo, aumento de taxa de juros, mudanças tributárias. Eu entendo que o meu ambiente tradicional está menos interessante, ele está mais arriscado. Então, eu busco alternativas de funding para me defender. Eu busco manter o meu lucro, eu busco reduzir minha exposição, eu busco aumentar as condições de botar mais ovos em diferentes cestas. Busco condições melhores para fazer o meu negócio ser mais resiliente. Outros olham sobre a ótica oportunística. Então, eles olham para essas ameaças e vão buscar as oportunidades de explorar novas teses. Como que eu posso explorar assimetrias, explorar mercados, regiões ou tipos de negócio que ainda poucos conhecem? E nisso, conseguir oportunidades especiais de retorno. E aí o funding é solução. Solução para aproveitar oportunidades, para buscar crescimento, para acelerar projetos. E sozinho, sem capital e sem estratégia de capital, você não vai conseguir proporcionar. Então, nesse contexto, o ambiente ele vai ficando não só cada vez mais relevante, mas um ambiente cada vez mais profissional e mais complexo. Né? Você vai tendo que ter cada vez mais elementos na sua caixa de ferramentas como empreendedor para conseguir ter sucesso na sua empreitada. E aí, quando a gente olha o mundo de capital, né, esse desafio só aumenta porque o capital é mais profissional. Acho que todo mundo aqui acompanha o que está acontecendo, né, na fonte de recursos. O capital de poupança e FGTS, ele praticamente não cresce. E isso não vai mudar na próxima década. Por outro lado, o capital que está financiando cada vez mais e mais projetos no setor é o capital de mercado de capitais. Os fundos imobiliários, as ligas imobiliárias, as letras de crédito,
os certificados de recebíveis. Isso é o que está impulsionando, né, nesses últimos 3 a 5 anos, novas fontes e novos produtos financeiros para o mundo de funding imobiliário. E isso deve ultrapassar o sistema de funding tradicional, no curto prazo. Novas regulações têm surgido, né, não só para incentivar, né, esses mecanismos de mercado de capitais, como eu comentei, e o CRI é um ótimo exemplo disso, mas também para criar novas alternativas, como o mundo do crowdfunding, que teve o seu teto ampliado e isso deve continuar sendo expandido, hoje é uma alternativa real. O mundo da tokenização, né, que é uma inovação que vai surgindo e está avançando em direção a passar por uma regulação. A gente viu o que aconteceu com o Pix, o que está para acontecer com o Drex. Tudo isso vai habilitando um cenário de novas possibilidades, novos produtos, novos negócios. E novos perfis de investidores surgem nesse contexto. Então, hoje você tem mais opções de casas, mais tipos de alocadores de capital, mais estratégias de investimento de quem quer atuar nesse mercado, porque entende a oportunidade de investir em projetos imobiliários. Então, com o amadurecimento do mercado, isso cria um cenário de assimetria, de complexidade, onde você precisa buscar entender esse ambiente para saber como navegar. Então, o capital subsidiado, mais difícil acesso, com evoluções regulatórias, com novos perfis de investidores emergindo, leva a um amadurecimento. A régua sobe e sobe para todo mundo. Mas isso também cria condições de um ambiente de inovação. Uma inovação que vai surgir como novos produtos de investimento, novas formas de você acessar linhas de crédito e empacotar o produto imobiliário, mas também atendendo nichos que antes não eram atendidos, ou regiões que não eram atendidas, ou segmentos que antes eram excluídos, né, do capital imobiliário, eles começam a ter acesso ao mercado de funding. E isso é bom para todo mundo, isso é bom para a indústria como um todo, e isso está acontecendo exatamente agora. E nisso você precisa saber dominar a arte da alavancagem. Como é que você usa a alavancagem a seu favor como um movimento estratégico nesse processo? E aí há duas grandes alavancas para isso, né? E muita gente esquece que a primeira fonte de recursos e a melhor fonte de recursos é o capital dos clientes e as negociações com os fornecedores. Então, como é que eu posso utilizar alavancas de funding para conseguir negociar melhor com os fornecedores, reduzir ou mudar meu fluxo de capital ou conseguir me financiar com os próprios clientes? Isso impacta no resultado do projeto, isso cria condições de melhorar o resultado do projeto. Mas como que eu posso também usar a alavancagem financeira, otimizando o uso entre capital próprio e o capital de investidores? Até hoje a gente conversa, né, semana após semana, com múltiplos empreendedores imobiliários que fazem tudo só com capital próprio. Isso não é eficiente do ponto de vista pessoal, mas como é que você faz esse movimento de acessar capital de terceiros de uma maneira mais tranquila e mais segura? Acho que esse é parte do desafio. E tem múltiplas razões, né, de por que usar dessas estratégias de alavancagem. Alguns buscam avançar no mundo do fundo imobiliário, nas estratégias de acesso a investidores, para poder aumentar o tamanho de operação. Enquanto sozinho, às vezes com um tamanho de cheque, você só conseguiria fazer um projeto de 50 milhões, muitas vezes se alavancando, você pode fazer um projeto 3 vezes maior e multiplicar em 4 vezes o seu lucro. Ou você pode, o contrário, né? Você pode reduzir a sua exposição total. Ao invés de você sozinho bancar, uma operação onde você está colocando todo o dinheiro, você pode reduzir o capital que você coloca, se alavanca e usa esse capital excedente ou para criar uma gordura, para criar uma poupança, para investir em outros projetos e preservar patrimônio. Então é sempre uma relação entre como que eu entendo e uso dessas estratégias, de novo, como uma oportunidade ou como uma estratégia de defesa. E muitas vezes a alavancagem ela pode te ajudar até em negociações como a compra do terreno, né? Esse é um exemplo real, né, de uma discussão que a gente teve com o empreendedor há alguns dias, em relação a uma negociação de um terreno onde ele estava visualizando um cenário, né, onde estava sendo exigido um valor de 10,5 milhões para pagar lá na frente no repasse, numa permuta ou algo do tipo em 30 meses, né, de ciclo, versus a possibilidade talvez de pagar à vista. Só que pagar à vista precisaria do cash, precisaria levantar a grana via possivelmente uma alavancagem com fundo. E aí, se você fizer a conta, né, se você fizer uma operação com investidor ou com fundo de investimento para comprar um terreno à vista, você conseguiria economizar nessa operação e melhoraria a margem do projeto.
Então, saber usar essas alternativas para conseguir potencializar resultado. Mas tudo na vida tem prós e contras, tudo na vida tem trade-offs, e fazer esse movimento naturalmente exige esforço, exige investimento, né, custo para você captar, para você conseguir se preparar, governança, controle, maturidade de gestão, e claro, capital custa, custa caro, e isso faz parte do jogo. E tudo tem risco, né? Então sempre tem risco também de perda. E um ponto importante, né, que a gente fala, todo mundo quando modela, né, um projeto, todo mundo coloca lá as comissões, né, de vendas, o budget de marketing, mas você coloca o seu budget para acessar o capital, né? Será que isso não é tão importante quanto? Não precisa pensar isso desde o momento zero, quando você ainda está na prancheta. Mas se você consegue fazer esse movimento de uma boa alavancagem, verdade é que você pode multiplicar em até 7 vezes o seu retorno. E a gente está falando sobre a importância de você dominar a ciência do capital stack. O que é a lógica do capital stack? Né, esse conceito não é novo, existe há décadas, mas aqui no Brasil se fala muito pouco. Mas cada vez mais a gente vai ver múltiplas camadas de estruturação de capital, começando por aquela dívida sênior, o clássico capital à produção, o plano empresário, aquela dívida que tem todas as garantias, é o capital que não vai correr risco. É o capital principal que financia uma boa parte do projeto, mas ele não quer risco, ele quer ter a garantia de que ele vai receber. Você pode ter uma dívida mezanino, né, uma dívida que está no segundo nível de subordinação, que ele vai ser o segundo a receber. E é um capital que aceita algum risco, mas também não muito. Ele não quer ser teu sócio, ele quer ser teu credor. Você pode ter o equity preferencial, uma operação já que mistura a característica de alguém que quer ser sócio, mas com uma preferência, faz uma dívida, mas é uma forma também de trazer um sócio num formato e um risco mais protegido, ou mesmo partir para o equity comum, seja com o seu capital ou com alguém que vai estar no mesmo nível de risco que você vai estar. Quanto mais camadas você vai adicionando, mais você pode potencializar o retorno ajustado ao risco. E é isso que acontece em mercados mais maduros, né? Então, em 2006, Estados Unidos, você observava um capital stack típico da indústria, você tinha 3 camadas. Hoje você tem 4, 5 camadas no projeto, e isso só vai se sofisticando. E o ponto é como é que você consegue, com isso, ter um custo ponderado, né, de capital, que no final das contas economiza, né, custo de capital no teu projeto e gera uma rentabilidade melhor. Se você faz isso muito bem, adiciona um stack, 2 stacks, você pode ampliar o quanto de lucro, de rentabilidade você tem nesse projeto. Esse aqui é um exemplo real, onde você parte de um projeto que tinha uma TIR de 26%, adiciona um stack, faz um nível de alavancagem, faz um segundo nível de alavancagem, cada um com seu determinado custo de capital, e no final você sai com uma rentabilidade muito melhor, né? E aí é multiplicação de patrimônio, é isso que todo mundo está buscando. Então, capital stack é uma arte que todo empreendedor precisa dominar no mercado imobiliário. Mas, né, não é só sobre taxa, e sim sobre como multiplicar retorno. É um pouco disso que a gente trouxe aqui para hoje e que tem provocado todo mundo a pensar. E por isso criamos, né, o que a gente tem chamado de método captar, né, um método para você se preparar para acessar o capital de uma maneira profissional, consistente, com mais chance de ter sucesso, de fazer a transição entre um projeto imobiliário e um projeto que se torna um bom projeto de investimento. Então, o que é a base da metodologia captar? Então, cada letra representa uma etapa dessa jornada, que começa pelo básico, pelo feijão com arroz, por aquilo que todo mundo deveria fazer muito bem, que é compreender todos os fundamentos do seu projeto. Então, o que eu falo, né? O que eu chamo de compreender todos os fundamentos do seu projeto? Não dá para você pensar em captar recursos se você tiver respostas ruins para perguntas muito básicas. Então, você precisa dominar a modelagem, é a base de tudo, as premissas, a sua viabilidade, e acompanhar isso ao longo de todo o ciclo, né, desse projeto imobiliário ou do seu negócio. Então, dominar o seu projeto passa por ter clareza de qual que é o ponto forte dele, qual que é o ponto fraco, por que agora, por que com você, qual que é o VGV total, qual que é o custo desse projeto, qual que é a sua exposição máxima, qual que é a sua margem desalavancada, qual que é a sua margem com alavancagem, qual que é a sua TIR desse projeto, qual que é a TIR do investidor em cada um desses stacks, quanto que você pode pagar, né, em juros, né, em remuneração para o investidor de crédito, quanto que você pode ceder em equity, sobra dinheiro, não sobra dinheiro.
é o básico do básico, mas que eu diria que pelo menos 70% de com quem eu converso não consegue responder a todas essas perguntas na primeira interação. Então, se você não tem esse domínio, volta para a prancheta, volta para o básico, faz feijão com arroz, para ter condição de ir para frente e conversar com o investidor. Então, você precisa dominar não só o que você quer, o que você está fazendo, o que você está apresentando, mas mostrar o porquê, né? Por que que agora? Por que que você é o melhor empreendedor para ele apostar? Por que que é a melhor alternativa? Por que que é a melhor tese? Se você não deixa claro o porquê, opções todo investidor tem inúmeras. Você nunca vai ser o único. Em geral, né, nessa etapa, você precisa conseguir compreender como você está posicionado nos principais três riscos que todo mundo vai buscar observar na largada sobre o teu projeto, que é o risco da demanda, risco de preço, de praça, de produto, se tem interesse, se alguém realmente vai consumir aquilo, o risco de custo, né, o quanto você pode estourar, pode perder margem, o quanto você tem domínio realmente do que você está fazendo, do que você precisa de recursos, e o risco de você, né, o risco empreendedor, qual é o seu histórico, qual é o tipo de projeto que você já fez, quanto você conhece a região, o que que você realmente domina, e ao longo da jornada, isso tem que deixar de ser apenas um pitch, uma planilha, uma premissa, uma viabilidade, para virar fato, para virar dado. Então, lá no início, é normal que você vai estar menos maduro e vai ter só uma projeção. À medida que o tempo avança, você tem que mostrar venda realizada, receita obtida, tem que mostrar precisão na sua capacidade de acertar no teu orçamento, capacidade de cumprir seu planejamento, previsibilidade. Você tem que mostrar consistência. Quanto mais você interage com o investidor, mais ele vai observar o quanto você está sendo consistente com aquilo que você dizia acreditar. Quanto menos track record você tem, mais você vai ser obrigado a trabalhar com investidor menos profissional. Pessoa física, pessoas próximas, pessoas da sua região, pessoas que vão fazer cheques menores. Quanto mais sofisticado, mais preparado você está, mais você consegue trabalhar com investidores institucionais, investidores que dominam uma arte de fazer operações em maior escala, em volume, de forma mais estruturada. Nesse processo, né, eu falo que a segunda letra do nosso método Captar é você avaliar todos os cenários e possibilidades. Você tem que fazer o trabalho do investidor, né? Você não pode esperar que ele faça todas as análises por você. Você tem que ter feito isso upfront. Então, no processo da metodologia Captar, avaliar os cenários é a segunda possibilidade. Então, você precisa entender quais são os limites do seu projeto, até onde ele te permite ir, até onde você consegue, nesse processo, ter total domínio de o quanto você pode ceder ou não de participação, o quanto você pode pagar ou não de taxa de juros. E aqui um exemplo típico, né? Então, você tem lá um projeto de 500 milhões de receita, ou de 50, ou de 40, não importa. Você tem lá os teus custos de venda, você tem lá os seus custos de obra e terreno, você entende o seu resultado bruto, aí você entende quanto que seria um cenário de alavancagem e resulta em quanto de despesa financeira, para ter uma clareza de qual que é o teu lucro líquido no final. Mas você tem que começar a simular isso, e qual que é a sensibilidade de suas variações. Então, você precisa simular, por exemplo, como que fica num cenário onde você possa ter um preço maior ou um preço menor. Se o preço é 15 mil, é uma questão. Se o preço é 17,5, é outra. Como é que fica a variação disso em função do custo de obra? Como que a sua TIR flutua? Você consegue mostrar com clareza para você mesmo ou para o seu investidor até onde esse projeto se mostra ou não se mostra viável. E você pode simular isso com custo de capital, com preço de venda, com custo de obra, com time de projeto. Tudo isso você tem que fazer antes de ir para a mesa com o investidor. Então, o entendimento dos limites é o que te leva a entender qual que é o melhor perfil de investidor que você tem que bater na porta. E você vai melhor entender qual que é a disposição a risco e retorno que o seu projeto tem como característica. A verdade é que nesse trâmite, a demanda, né, de capital, você tem que estar sempre pensando o que, que faz sentido para que tipo de investidor. Não é apresentar qualquer coisa para todo mundo. Então, imagina que você tem lá uma demanda de equity, ou uma demanda com capital ponte, ou um plano empresário. Você pode atacar essa mesma demanda de diferentes formas, com diferentes tipos de investidor. Então, imagina que, pelo menos quatro cenários aqui que eu listei. Você pode pensar em resolver o equity com investidor pessoa física, pode fazer um capital ponte com um fundo de crédito, pode fazer um plano empresário com um banco que você tem relacionamento, ou você pode resolver
uma parte disso com pessoa física e todo o restante com um único fundo de crédito, ou pode resolver tudo isso com um único banco, ou pode resolver toda a primeira parte com um fundo de desenvolvimento e a última parte com um banco. Tudo isso depende de qual que é a característica do seu projeto. Então, o ponto de partida não é sair batendo na porta e buscando investidor. O ponto de partida é olhar para dentro de casa, dominar e saber a sensibilidade para entender o que faz sentido apresentar para quem. Então, o entendimento do cenário direciona para quem o seu projeto pode ser investível. E aí nos leva ao terceiro ponto, né? Se você dominou o seu projeto e estressou cenários e possibilidades, você entende como que ele se posiciona junto ao mercado. E aí entra na nossa terceira letra da metodologia Captar. Posicione o seu projeto de forma adequada. O que é posicionar o seu projeto de forma adequada? É entender o quanto ele é um projeto high yield, né, que tem que ser um projeto que tem que pegar um retorno muito alto, que ele oferece um risco maior, ou se é um projeto high grade, projeto de baixo risco, que pode entregar um retorno menor. Isso é determinado basicamente com características que o seu projeto tem. Então, um projeto high grade geralmente são bairros e cidades consolidadas, valorizadas, um produto de fácil liquidez, um público-alvo que não há muita dúvida sobre a demanda, uma estrutura financeira confortável em termos de alavancagem, de margens, onde o retorno ele pode ser mais moderado. Um produto high yield é o tipo de produto onde você está atuando numa área emergente, em expansão, que tem certeza sobre a demanda, onde você às vezes está inovando um tipo de produto no nicho, onde você tem às vezes uma demanda mais sensível ou mais volátil em função de uma conjuntura, onde as margens muitas vezes são mais apertadas ou a tua participação em equity é menor. Isso tudo representa risco. Então você tem que ser capaz de entregar maior retorno. E o que importa aqui não é o que você acha ou o que você julga. O que importa é sobre a ótica do investidor, como ele percebe a sua região, como ele percebe seu tipo de produto, como ele percebe seu tipo de negócio. Não tente remar contra a maré. Então entenda onde você está posicionado em relação aos benchmarks que existem. E aí uma referência que eu trago, né, se você pegar um fundo de crédito de mercado que tem todos os dados disponíveis, você vai ver lá a carteira de operações de crédito que esse fundo imobiliário faz. E você vai ver que uma empresa como a Cetim, muitas vezes ela é avaliada como A+, uma empresa como a Cury, nota A, uma empresa como a Faville, A-. Se você pegar uma operação mais tradicional de um CDB da Sofisa, paga 110% do CDI, é A menos, né? Está ainda acima de uma incorporadora. Se você pegar uma operação CDB XP, é triple A. Então, como é que você muitas vezes vai querer precificar, né, um investimento, oferecer um retorno pior do que um benchmark para uma empresa que tem um rating muito abaixo? Não faz sentido. Então, observa, por exemplo, né, a lógica de uma taxa mínima de atratividade, né? Não é objetivo explicar aqui detalhe de conceito, mas o que é o racional que você tem que entender? O mercado ele é movido por uma taxa livre de risco, né, a nossa clássica Selic. Se você pegar aqui um Tesouro Selic nos próximos 10 anos, vai pagar IPCA mais 7,7, um pouco mais, um pouco menos. E um prêmio de risco, né? O quanto a mais eu tenho que gerar de atratividade pela atividade que eu exerço, pelo estágio que eu encontro e por você, né? Então, o rating tem muito a ver com o seu histórico, com o seu track record, enquanto você transmite já confiança. Enquanto a sua atividade, né, como incorporação, já tem intrínseco um prêmio de risco percebido. Então, se você faz essa conta para uma operação de crédito, muitas vezes você vai ficar na zona aí dos 20% ao ano, dado o patamar de Selic que a gente está. Você vai fazer essa conta para uma operação de equity, pelo menos 25% para fazer sentido alguém considerar investir. Essa matemática básica você tem que fazer, que é o tipo de ótica que qualquer investidor vai considerar, ainda que intuitivamente. Tá? Um recado é: fuja do que é impossível, né? Muitas vezes eu vejo empreendedores tentando aquilo que não é possível. Se seu projeto é de alto risco e não oferece um bom retorno, você não vai conseguir bom investidor. Pode até conseguir algum capital, mas talvez é melhor às vezes nem pegar ou nem seguir com esse projeto. Por outro lado, se o seu projeto ele é baixo risco e você está oferecendo retorno demais, você está deixando dinheiro na mesa. Então você tem que achar esse ponto ideal de onde o seu projeto está posicionado. E aí, um recado que eu deixo, né? Não é o capital que é mais caro para você, é o seu projeto que é pior para o capital. Né? Inverte o jogo, inverte a lógica, olha para dentro, olha o que que você pode fazer diferente, ou o que que você pode fazer melhor, e se faz sentido levar esse projeto adiante.
E aí chegamos, né, na reta final aqui na nossa letra T da metodologia Captar, que é trabalhe nas contingências, né? Se você fez todo esse trabalho, entendeu todos esses elementos do seu projeto, expressou sensibilidade, entendeu onde você está posicionado, você precisa estressar onde que você pode atuar para minimizar essa percepção de risco, que é trabalhar nas contingências. E aí volta ao que a gente falou no início, né? Os três riscos de um projeto imobiliário passam essencialmente por risco de demanda, risco de custo e o risco empreendedor. Então, o que que você pode fazer quando você percebe que você tem, de fato, fragilidades nesses pontos? Começa por entender, ok, eu tenho fraquezas, mas o que que são as minhas forças? Então, posso ter um projeto que muitas vezes ele oferece um ciclo mais curto, então tem um prazo que é melhor percebido, já aprovado, onde a liberação dos recursos, do capital que eu vou buscar, já é numa etapa avançada de vendas ou numa etapa avançada de obra, são aspectos positivos. Mas eu tenho que ter claro que às vezes eu tenho fraquezas, né? Às vezes eu tenho um problema nas garantias, não é o ideal o que o mercado geralmente exige, ou existe alguma dúvida sobre a demanda, ou a margem é muito apertada. Então você tem que se preparar de, ok, como é que eu já vou com o plano A, B e C, caso algum investidor me questione sobre isso. Você tem que demonstrar preparo. Então, se o teu negócio tem uma margem muito apertada, pô, será que eu posso trabalhar a industrialização, tentar reduzir prazo, tentar reduzir ciclo de capital? Será que eu consigo ser mais agressivo aqui na tabela de vendas e estressar o que dá ou não dá para fazer junto ao lado do cliente? Lembrar que o cliente é sempre uma fonte de recursos. Pensem em planos alternativos. Se você tem um projeto que é muito sensível a preço, cara, contrata uma consultoria, investe nisso. Deixa a consultoria mostrar qual que é o real preço, né, da região, o que, que realmente os dados mostram. Sim, base, né, traga algum fundamento mais do que apenas a sua percepção e experiência para justificar se o preço é A, B ou C. Apresente uma análise completa, né, do entorno, mostre que você foi atrás, investigou, apresente fatos e dados para o investidor sentir confiança e traga clareza com uma análise de sensibilidade que mostre para ele o que, que pode variar e por quê. E se você não tem track record em um determinado tipo de obra, cara, busca um sócio, traga um sócio que complemente, que tem histórico naquilo, que vai te ajudar muitas vezes a acessar um capital melhor, mais barato, em maior volume, ou contrate empresas, fornecedores que representem reputação. Um exemplo disso, muita gente às vezes minimiza a importância de ter uma boa auditoria, ou uma boa contabilidade, ou um bom escritório de advocacia. É o tipo de economia que não vale a pena. Use eles, os fornecedores, como mitigadores de risco e ganhe percepção positiva junto aos seus investidores. Se você não tem planos ou não tem realmente como mitigar suas fraquezas, o que que você faz? Seja honesto, em primeiro lugar. Não tente enrolar, não tente maquiar número, não tente achar que o investidor não vai perceber algo que vai ser percebido. Avalie se o projeto ainda é atrativo para você, né? Muitas vezes o problema não é o investidor, na verdade o projeto é ruim, pula fora enquanto dá tempo. Não tente se convencer daquilo que não deveria ser convencido. E prepare-se para, no mínimo, gastar mais sola de sapato. No mínimo, você vai ter que ampliar o teu funil, falar com mais gente para chegar no seu objetivo de captação. E aí a gente avança para a reta final, né, que envolve armar o capital stack ideal. Então, dentro da nossa metodologia, penúltima etapa, ok, como é que eu armo meu capital stack? E se você veio até aqui, o que que você vai ter que relembrar? Entendi o meu projeto, entendi o cenário base que faz sentido, que eu consigo justificar, que tem fundamento, entendi com base nisso a necessidade de capital, preciso entender o que que são os marcos críticos desse projeto. E, em função disso, eu divido em stacks de demanda de capital que eu vou buscar com diferentes níveis de custo, né, de taxa, em função do risco que vai reduzindo. Então, se eu estou trabalhando um projeto de incorporação, o clássico, né, os clássicos marcos envolvem aprovação do projeto, envolve gatilhos de vendas e obra. É o básico que todo mundo tem que entender e que é o que o mercado geralmente exige. Então, se você está antes da aprovação, na pré-aprovação, dificilmente você vai conseguir uma operação que não seja equity, a não ser que você já tenha um certo score de crédito, um certo relacionamento ou um certo porte. Se você já tem aprovação ou está muito próximo da aprovação, você consegue muitas vezes acessar um capital ponte, fazer uma operação de equity preferencial, um capital temporário, que às vezes é mais caro, mas você pode fazer por um ciclo e depois quitar isso com uma dívida sênior e acessar um capital à produção. Se você vai fazer um projeto para renda, você tem outros marcos, né, como além da aprovação e a construção em si,
que é a estabilização desse projeto, ter esse projeto ocupado, gerando renda, com previsibilidade, para entender qual que é o real yield de retorno que ele oferece. Então, pense como que eu divido aqui os meus stacks de capital em função disso. Né? No início, talvez eu precise de um investidor de equity em um ciclo mais longo, depois um capital produção. No final, eu vou vender isso com um capital patrimonialista que quer carregar esse ativo e vou dar saída para todo mundo. Se eu sou uma startup, né, o típico caso que a gente tem é o cara que só tem a ideia, né, precisa levantar dinheiro para desenvolver o produto, ou o cara que já está monetizando esse produto, ou o cara que já está tracionando e está com a curva embicando para cima. Então você vai ter de novo, né, diferentes stacks e tipos de rodada de investimento em função dos marcos do seu projeto. Como capital stack ideal é que você se prepara, né, para acessar o que seriam as estruturas possíveis que você pode trabalhar. Então, em geral, as estruturas mais comuns passam por veículos como uma SCP, uma SPE, um FIP, onde você vai ter um investidor que entra com uma visão de sócio, ainda que seja um sócio preferencialista. Um CRI pode servir para securitizar um fluxo de recebível futuro que você tenha no seu projeto. Um fundo imobiliário pode ajudar você a captar de forma pulverizada, né, no varejo ou com institucional, pode dar liquidez, né, listando isso numa bolsa, pode ser ideal para operações onde você tem renda recorrente, portfólio de ativos, tenha volume. Um FDIC pode ser bom quando você tem uma carteira de recebíveis com lastro, com giro rápido, que o capital é revolvente, e que pode ser mais customizado, né, em função de cada tese, cada situação. E notas comerciais pode ser um instrumento que você faça um fund rápido, direto, com um player que tenha aí um mecanismo de garantia real e possa fazer essa operação com você. O mais importante é a estrutura ideal para usar é aquela que funciona para o seu investidor. Então, vejo muita gente às vezes perder tempo e tentar resolver toda uma estrutura fixa, enquanto o mais importante é entender o que o investidor prefere, né? E por isso que você precisa ir para a rua já tendo todas essas possibilidades mapeadas. Que o mais difícil é conseguir o cheque, não a estrutura em si. E aí chegamos na etapa final, né, no último capítulo do método Captar, que é o roadshow. Então perceba que muitas vezes invertem a lógica, né? Muita gente começa de querendo apresentar para investidores, preocupado em como que eu acesso o investidor, mas não passou por todas as etapas anteriores. Então você vai despreparado e no mínimo você vai ou não captar ou vai captar pior do que você poderia. Então o roadshow começa de você entender que precisa estar claro os números do seu projeto, o capital stack ideal, qual que é o perfil de investidor e a partir disso sim você vai começar a ir para a rua. E tudo começa por uma boa narrativa. Você precisa saber contar a sua história, precisa saber valorizar o seu projeto. Os projetos que melhor captam, é quem consegue ter muito bem encaixado o porquê que esse projeto faz sentido e para quem. E aí um exemplo que eu cito, né? Você pode ter uma tese, como a gente está trabalhando, de investimento em casa na Califórnia. Ah, legal, tá claro o mercado, tá claro o que é a operação. Mas é muito mais legal quando você mostra para o cara a possibilidade de investir em real estate no Vale do Silício. Você se posiciona de uma maneira diferente, gera uma curiosidade diferente. Você pode investir em empreendimentos no sul do Brasil, em cidades, né, com bom poder aquisitivo, com bom índice econômico, ou você pode investir nas cidades que são as onças brasileiras. Você fica na memória do cara, você consegue mostrar identidade. E é isso que muitas vezes o investidor gosta de dar atenção. Então, os pilares de uma boa narrativa, para ela ser envolvente, passa por começar com uma tese e não por produto. Não sai falando do projeto, mas sai falando do aspecto macro, que faz entender que ali tem uma oportunidade. Explique o porquê de investir. Mostre a assimetria, mostre como que você percebeu algo que outros não perceberam. Mostre que tem um insight, que tem ali uma oportunidade que faz sentido capturar valor numa relação risco e retorno atrativa. Apresente o seu projeto como uma solução para o investidor participar daquilo. Faça ele intuitivamente entender que, cara, é no-brainer entrar naquela oportunidade. O seu projeto é a porta para isso. Use provas e evidências, né, que mostram que não é só emoção. Você tem fatos, dados, números, estudos que chancelam que aquela é a melhor oportunidade, que o seu projeto é o melhor caminho para aquela oportunidade. E não caia na onda do hype, né? De só cair nas teses e repetir mais do mesmo que está todo mundo fazendo. Gere confiança, né? Busque um tom que demonstre credibilidade. Você não está preocupado em se vender puramente. Você está, em primeiro lugar, preocupado em educar o investidor sobre uma tese que você domina, acredita e consegue mostrar que tem oportunidade. E encerre mostrando
projeção de visão, né? Investidores gostam muitas vezes de participar de algo grande, algo que vai ser algo maior e começar muitas vezes pequeno por um primeiro movimento. Então, muitas vezes investir só num projeto, começo, meio e fim, sem graça. Como é que você mostra uma visão maior que ele pode participar da construção de um sonho grande? Então, o pitch, ele tem que ser adaptado e ajustado em função de cada investidor, né? Você não pode sair apresentando da mesma forma para todo mundo, porque existem perfis diferentes de investidor. O visual é um elemento importante nisso. Como que você mostra, como que você encanta, como que você traz a sua narrativa. A técnica, ela demonstra, ela chancela, ela mostra a fundamentação, mas você tem que aumentar, né, a justificativa, a argumentação técnica, dependendo do perfil de investidor. Para outros, é mais importante a narrativa, o visual, o engajamento, o envolvimento. Então, essa relação entre o técnico e o visual é ligado diretamente a se você está falando com um investidor mais institucional ou mais pessoa física. Quanto mais ele for institucional, mais você precisa de um visual mais neutro, um design mais limpo, tabelas, gráficos, dados, enquanto com uma pessoa física, você precisa simplificar, use imagens, alta resolução, frases curtas, autoexplicativas, fale a linguagem do investidor, pessoa física, e não a sua linguagem, uma linguagem técnica que ele não entende. Quando você fala com institucional, seja objetivo, direto, materiais mais curtos, linguagem de investimento, apresente os indicadores esperados. Fala com o investidor pessoa física, simplifique, linguagem compatível, faça a conta por ele, não deixe ele ter que pensar muito, já traga os números muito claros e calculados de quanto que ele vai ganhar dinheiro, em quanto tempo e como. Deixe claro quando que o dinheiro vai, quando que o dinheiro volta. E um ponto muito importante, né? Captar dinheiro dá trabalho. Então, não acredite que você vai bater em duas, três portas e vai resolver sua necessidade. É sempre funil, é uma venda como outra qualquer. Se o seu projeto é high grade, se prepare para conversar com pelo menos 100 para fechar três. É essa dimensão que você tem que estar preparado. Se o seu projeto é high yield, é pelo menos duas, três vezes isso. Você precisa de mais leads, mais investidores, espera que você vai ter um menor ticket de conversão, e é isso mesmo. E essa é a regra do jogo. Não tem almoço grátis. Dito isso, né, essa é a metodologia Captar que a gente trouxe aqui com exclusividade para vocês, compartilhando em primeira mão um pouco de como a gente pensa acesso a capital, o mundo de fundo imobiliário no Brasil e no exterior, né? E isso não para aqui. Então, hoje é o primeiro passo nessa jornada que a gente compartilhou aqui. Por que que você não pode negligenciar estratégias de capital para levar o seu projeto para o mercado? Você precisa aprender que financiar projetos ficou mais difícil, o investidor ficou mais seletivo, as margens estão cada vez mais e mais pressionadas. E nesse sentido é que a gente vem trabalhando como que você consegue, né, enquanto incorporador, enfrentar esses desafios diários. Terreno mais caro, competição mais alta, custos subindo, bancos, né, reduzindo linhas de fomento, investidores pedindo cada vez mais informação, subindo a régua, você precisa se adaptar a isso. Então a gente está numa janela que ela é singular, né? Talvez a gente está num ponto de transição que daqui a pouco vira o novo padrão. Quem souber navegar funding nesse período vai acessar o capital que outros não conseguem, vai conseguir estabelecer um relacionamento, uma chancela, às vezes até um ecossistema próprio de investidores que viram um diferencial competitivo. Quem não souber, no mínimo, vai pagar mais caro, pode travar o projeto, pode ficar pelo caminho, pode não poder acessar todas as oportunidades que você gostaria. Então, primeiro, né, se você chegou até aqui, né, parabéns, né, porque a gente sabe que essa hora, né, aqui 8 horas da noite no Brasil, para quem está fora do Brasil ainda mais tarde, demanda esforço, né, e esforço é a base de tudo para você ter sucesso em acesso ao capital. Nada é fácil, mas é o primeiro de outros passos que você pode dar. Então, a boa notícia, a gente não para por aqui, né? Como a gente tem falado, a gente tem essa missão de ajudar a preparar empreendedores para ter sucesso nos seus negócios e acessar o mundo do capital, fazer essa ponte entre esses dois mundos. E é um compromisso real, né? Como que a gente ajuda incorporadores a estruturarem seus projetos para terem a linguagem do capital. Fizemos o Bootcamp Alternativas de Funding, como a gente comentou, trouxemos o Mauro Darugi, né, gestor de investimento muito experiente no mercado imobiliário. Trouxemos Caio Bonato, né, fundador da Macasi, um exemplo, né, de uma real estate fintech fazendo crédito para pequenas incorporações. Trouxemos o Bruno da Prana Capital mostrando a ótica, né, de um wealth, de um multifamily office, de um gestor de ativos.
E o João Viana, né, empreendedor serial, fez múltiplos projetos, diferentes estruturas, já captou recursos das mais diversas formas para compartilhar das suas experiências. E nesse processo, né, a gente não só traz a teoria, mas vai para a prática, vai para campo, busca conhecer o mercado. E aqui um vídeo falando um pouquinho de como é que foi o fechamento do nosso bootcamp há 2 semanas atrás em São Paulo. A gente está aqui em São Paulo agora, na sede de uma das gestoras que a gente veio visitar com a turma do Bootcamp de Funding, expondo um pouco de como que eu, quanto empreendedor, consigo desde estruturar o meu projeto a montar um bom pitch de captação e encontrar o investidor certo com o capital adequado para o meu projeto. Ressalto também a oportunidade gigantesca de network. É muito bom você ter essa troca rica, direta, podendo perguntar direto na fonte. Porque a gente sempre acha, já tô seguro do que eu tô sabendo. Mas sempre surge uma novidade, uma forma de abordar diferente. Tu tá tendo insights dos teus parceiros. Foram palestras bem completas. Entender um pouco esse universo de funding imobiliário. É muito legal também porque tu começa a entender como cada fundo, como cada casa visualiza aquele perfil de investimento. A preparação faz diferença para o investidor porque mostra mais solidez para a empresa e para o investimento. E eu recomendo muito que as pessoas participem do Insider, participem dos bootcamps, porque isso vão criando ferramentas, vai criando uma armadura mais robusta para o teu negócio. É uma turma que pensa muito em inovação, né? Então tá olhando a construção civil e tá olhando o mercado financeiro para a construção civil, muito atento ao que está acontecendo lá fora. Para mim foi enriquecedor, para minha empresa foi enriquecedor, e eu estou sentindo que daqui vão sair ótimos projetos. Então é isso, né? Fizemos o bootcamp, trouxemos aí uma jornada para empreendedores que querem se preparar para o acesso a capital, mas isso não termina por aqui, a gente vai avançar nesse modelo, vai fazer mais edições em 2026, buscando ajudar, né, quem quer avançar nessa jornada de preparação e acessar o capital profissional de uma maneira profissional, de uma maneira estruturada e não deixar dinheiro na mesa. Mas hoje, né, lançamos aqui mais uma novidade, que é o nosso Workshop Captar. Então, esse ano não tem tempo hábil para a gente fazer mais um bootcamp, mas a gente sabe que muita gente não quer esperar o ano que vem para avançar na sua jornada de capacitação, de entendimento e começar a se preparar com o apoio da Terracota nessa jornada de acesso ao funding profissional. Então, vamos fazer nos dias 10 e 11 de dezembro nosso primeiro Workshop Captar, uma iniciativa onde é o passo mais rápido e acessível para quem quer não só atuar sozinho, né, numa jornada de preparação para o capital, mas ter um apoio e compartilhar de práticas para como estar mais preparado para começar 2026. Tá? Então, vai ser uma iniciativa ao longo de 2 dias, 4 horas ao vivo, a gente vai aprofundar nesses detalhes do método Captar, discutir cases, trazer um pouco de como que a gente aplica na prática isso, organizar premissas, entender os riscos, montar capital stack, construir narrativa, o nosso dia a dia, né, e que todo empreendedor tem que cada vez mais e mais exercitar. Então, 2 dias mergulhando no tema para você mudar a forma como você enxerga fundo de imobiliário e relação com investidores de verdade, tá bom? Para quem participou da live, tem uma condição de bonificação, né, 20% de descontos até segunda-feira para quem quiser a contratação. E, acima de tudo, a prioridade também na vaga para a próxima turma do Bootcamp 2026. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, espero que usem esse conteúdo para levar para a prática. E quem quiser participar com a gente, quem quiser esse apoio, quem quiser contribuir nessa jornada, Workshop Captar Terracota estão com inscrições abertas. A gente aguarda vocês. Gustavo, esqueci alguma coisa? Tem algo a complementar? Temos algum comentário aqui no chat que vale a gente abrir? Show, boa, valeu, Loreto. Não fechamos, é isso. Se o pessoal tiver alguma dúvida, quem quiser entrar em contato no WhatsApp também, tem o link ali embaixo. Sobre a apresentação também podem entrar em contato, a gente vai estar enviando um e-mail também. E agora, quem quiser aproveitar aí 5 minutinhos, tiver dúvida sobre o workshop, tiver dúvida sobre os temas aí, podem mandar bala. Tem uma mão levantada aqui. Vinícius, vai lá.
Tudo bom, pessoal? Um prazer conhecer vocês, né? A gente está abrindo aqui em Santo Ângelo, no oeste do Rio Grande do Sul, a Just Invest, uma tokenizadora de ativos, né, com foco Legal. também na vertical de incorporações. E quando eu vi o workshop de vocês, me chamou a atenção porque eu fiz essa leitura. A gente tem, como a gente faz a parte de estruturação de toda a parte burocrática para chegar na tokenização, né? Porque fazer tokenizar não é fazer token, tokenizar é tu transformar um negócio que funciona de jeito tradicional e organizar ele para que ele funcione no digital. Então, é bem mais complexo do que simplesmente fazer um código e gerar tokens, né? E realmente o que a gente tem percebido, Bruno, é que a dificuldade que a gente tem de encontrar projetos organizados, porque como a gente trabalha com uma licença de TVM, né, Uhum. então todos os projetos que a gente tokeniza, ele passa por um compliance, passa por uma due diligence, ele é bem, que é um processo até bem rigoroso. Quem já trabalha com FII, o FDIC já sabe como é que é esses processos, né? E então o que a gente percebe é justamente isso. Não basta ter a gente precisa encontrar, esse é o nosso desafio agora, encontrar bons projetos ou que estejam prontos para o funding, porque a gente consegue trabalhar isso de forma tokenizada, né? A leitura que a gente fez aí é só para dar um parecer aí rapidinho. Nós estamos nós vimos no mercado aqui que nós temos 20 milhões de pessoas que estão fora do funding, digamos assim, que podem investir, que a CVM trata eles como investidor não qualificado, né? Isso aí. E esse investidor não qualificado, ele pode investir até 20 mil reais por ano em projetos tokenizados ou de alternativos, como incorporação, por exemplo. E aí nós estamos falando de um fundo de 400 bilhões por ano na mesa, tá? São 400 bilhões de reais Perfeito. todos os anos na mesa e que podem ser acessados de forma tokenizada, porque isso facilita a capilarização disso por causa da internet, né? Então, é uma venda pulverizada, a gente usa bastante a internet. Por isso, Bruno, me chamou muito a atenção, eu gostei muito do conteúdo de vocês. Vou participar do workshop, quero estar mais próximos de vocês, porque eu acho que as nossas empresas elas estão muito alinhadas em termos de propósito, digamos assim, né? O meu Legal. propósito sempre foi, quando eu vim para esse mercado, é ajudar o pequeno incorporador, o pequeno empresário a buscar um funding que muitas vezes ele não consegue no mercado tradicional. E esse desafio de você estar com o projeto ou com a empresa preparada para chegar no momento de passar pelo compliance e passar pelo due diligence, que é o foco do teu workshop. Então, para Perfeito. mim, foi arrumou um fã e arrumou um vendedor aqui também. Vou te ajudar vocês aqui, porque quem eu puder indicar aqui para Legal. vocês, a gente vai indicar, porque quanto mais pessoas acessarem esse tipo de conhecimento, mais transformação na realidade a gente vai construir. E isso que é o fantástico, Perfeito. né? Obrigado pela atenção de vocês aí. Legal, cara, muito, muito legal você falar isso. Hoje tô aqui na Link Business School em São Paulo, fiz uma palestra aqui para a Liga de Real Estate e me perguntaram de tokenização, né? Eu estava justamente falando que tem muita gente que não entende ainda o que é tokenização, acho que tokenização é fracionar um apartamento para vender um monte de cota supervalorizada e captar dinheiro fácil. Não tem nada a ver com isso. É um instrumento super eficiente que vem para justamente baratear as estruturas de acesso a capital, facilitar a distribuição, e que eu não tenho dúvida que vai ser muito útil, como no mundo de crédito né, já vem sendo, né, já vem sendo uma ferramenta de dia a dia. No mundo de ativos, isso ainda vai ser uma ferramenta que vai passar por regulações, mas é fato que tem muito Na capital para verdade, já está acessar. regularizado, tá? O É que que, você tem o algumas que limitações, né? Mas né, não queria entrar muito nisso agora, mas o que eu queria destacar é justamente isso. Eu acho que as pessoas ainda não entendem o potencial da tokenização e o que é a vocação dela, né? Acho que quando o mercado for entendendo tanto do lado do investidor quanto do lado do empreendedor, a gente vai destravar um mar de possibilidade, um mar de oportunidade. E eu acho que é isso, você falou, a gente tem que incentivar
né, a preparação, né? A gente sabe que muito incorporador, muito empresário, né, não passou ainda por essa jornada de acesso a capital, então é uma jornada ainda de adaptação e evolução. E quanto mais você começa, mais você exercita, como toda a musculatura, mais você vai ficando preparado para conseguir fazer isso melhor, né? Você não vai ser o melhor captador, né, o melhor pitch, o melhor projeto no primeiro. Isso, na recorrência, né, na constância, você vai evoluindo. Então, comece o quanto antes. Acho que essa é a mensagem. Então, legal você falar isso, porque, enfim, hoje mesmo ouvi pergunta disso e acredito muito na estrutura de tokenização. Estamos aí à disposição. Ó, Loreto, a gente teve algumas mensagens aqui no chat. A Janaína agradeceu o conteúdo. O Mário perguntou se o workshop será 2 dias full. Não, será nos dias 10 e 11 de dezembro à noite. Então, das 19 às 21, 2 horas um dia, 2 horas no outro dia. Então, a ideia é condensar o conteúdo e trazer, né, de uma maneira profunda, mas num tempo que vocês consigam participar e consigam encaixar na rotina. Também o- teve alguém perguntando aqui, fala um pouco, aqui ó, Bruno, pode falar um pouco mais sobre a terracota? Legal, assim, acho que enfim, a Terracota, né, a gente começou a empresa em 2019 e sempre teve esse DNA de inovação, de fazer coisas diferentes, de aproximar o mundo do capital com o mundo, né, do imobiliário. Começamos investindo em startups, que era o nosso ponto de partida. Eu vim do mundo de tech, né, toquei negócio de tech e fui aprendendo no mundo de capital. Eu passei por essa jornada de aprender como é que você coloca um fundo de pé, como é que você trabalha regulamentação, como é que você trabalha, né, com uma compliance, como é que você traz investidor, como é que você se relaciona com cotista. Para levantar 50 investidores, né, foram mais de 1.000 reuniões, então não é fácil. Mas funcionou, deu certo, estamos aqui. Nos últimos 2 anos, a gente veio entendendo essa nossa vocação de ajudar a traduzir para o mercado as teses que a gente estuda, né, os movimentos de mercado que a gente interpreta, como você pode melhor identificar oportunidades e participar disso. E entendemos que conteúdo, conhecimento era parte do nosso negócio, né? Por isso começamos esse movimento, né, com o Terracota Insider, com o Radar Terracota, com o Bootcamp, e estamos aqui hoje. Mas, paralelo a isso, a gente atua, né, na frente de investimento, gestão de ativos, operações seja de equity, dívida em torno do ativo imobiliário ou de equity de empresa, sempre voltada a participar de negócios que a gente acredita e levar para investidores negócios que a gente acredita, seja atuando como gestor de um veículo, seja atuando no modelo de RI as a Service, né, numa área nova que a gente abriu esse ano, onde a gente faz esse papel de área de relação com investidores para quem não tem uma área de relação com investidores. A nossa visão é sempre voltada para como que a gente faz negócios, negócios diferentes, em tese emergentes. A gente gosta de se envolver muitas vezes com negócios que outros, às vezes, desconfiam, não entendem ou ainda não se aventuram, né, com teses que ainda não estão totalmente provadas. A gente, ao contrário, a gente gosta de começar cedo, testar, aprender e avançar em teses que ainda estão se posicionando. Pergunta sobre somente o mercado brasileiro. A gente fez operação na Flórida no passado, investimos no mercado de single family houses, levantamos aí uma operação para entrar na tese da Invisto, do João Viana, mercado de Tampa e Orlando. E agora estamos fazendo uma operação na Califórnia, numa tese de single family houses high-end, né, casas ultra premium, no Vale do Silício, tá? O que mais? Então, mais alguma pergunta, Gustavo? Podemos acessar as suas teses para conhecimentos? Claro, com certeza. Estamos à disposição. O Gustavo depois deixa aqui os contatos, a gente pode marcar um papo, enfim, fique à vontade para também entrar em contato com a gente. Mas acho que quanto mais próximo a gente tiver e quem quiser, né, saber mais, canal aberto aqui. A gente gosta muito de conhecer, né, pessoas, conhecer empresas e fazer negócios. Acho que é assim que a gente aprende também. O Bootcamp 2026 ainda não tem data, tá, Ayrton? Não sei, Gustavo, a gente já tem um target, acho que mais meados de março, mas o final do Q1, Isso, né? isso. Isso aí. Dizem que o Brasil começa depois do Carnaval, né? Então vai ser depois do Carnaval. Depois do Carnaval e antes da Copa do Mundo, né? Porque ano que vem é Carnaval, Copa do Mundo e eleição. É o combo. Veio É mais uma isso por ali. hoje? Vocês Vocês fazem fazem consultoria e consultoria? estruturação.
não fazemos consultoria. O que que a gente acredita, né? Tem múltiplos estruturadores no mercado, né? Uns melhores, outros piores, não é a nossa atuação. E a gente não gosta de atuar com foco em um projeto. A gente gosta de olhar muito mais a empresa e um horizonte de longo prazo, e por isso o modelo de RI as a Service, que é entrar numa empresa para atuar como uma extensão dela de forma contínua, não só para olhar um projeto, mas como é que eu olho todo o pipeline que você quer fazer nos próximos 5 anos, o tamanho desse desafio, quão distante você está de estar preparado para isso e ter tempo para trabalhar. Porque trabalhar um projeto só, às vezes, está sempre apagando incêndio e você não consegue ter continuidade, tá? Então, não é a nossa atuação, mas tem ótimos estruturadores, consultorias de mercado, que ajudam, aí, geralmente, em projetos específicos. Tem um projeto de um BRI para apresentar a vocês, é uma PropTech. Sempre bem-vindo, manda o pitch. Enfim, acho que a gente tem esse DNA, né, de tecnologia, temos aí 18 negócios investidos, a gente tem pelo menos 3 a 4 mil empresas aí na base de dados que a gente acompanha, monitora, e o último mapa, inclusive, saiu aí há 4 meses atrás. Então, super bem-vindo aí. Pode nos acionar aqui por e-mail, né? Por e-mail de contato, ou mesmo LinkedIn, Instagram, fica à vontade, tá? É isso, pessoal. Fechou, Gustavo? Fechou nossa programação? Fiz direitinho? Tá certinho. O Éder levantou a mão. Se tiver ainda mais 5 Opa. minutinhos. Fala, Eder, tudo bom? Não tinha visto, desculpa. Tudo bom? Eu tô sem imagem aqui, desculpa. Vamos lá. Estão escutando aí? Estou escutando, manda ver. Certo. Vamos lá. Eu tenho uma demanda mais pontual, principalmente para empresas que são entrantes no mercado de capital. Ou seja, eles estão acostumados a se financiar do método tradicional e a minha ideia é levar eles para o método do mercado de capital. Então, eles precisam dessa preparação, seja de documental, do diligência, a parte de auditorias prévias, para ele sair do ponto A e ir até o ponto B. Eu preciso entender, dentro desse workshop ou das formações que vocês têm, qual é o caminho que eu devo percorrer de formação, dessa técnica, para conseguir auxiliar esses clientes que eu já tenho para levar eles do ponto A ao ponto B. É, cara, assim, o que que eu entendo, né? Eu divido esse trabalho, acho que em duas camadas. Tem uma camada que é gestão e governança, que passa um pouco por aquele início que eu comentei, mas tem o básico que é uma boa gestão financeira, uma boa gestão administrativa, um jurídico consistente, que é um trabalho que tem múltiplos players, né, que apoiam, mas muitas vezes eu acho que tem alguns incorporadores que, ah, por não conhecer, né, ou às vezes por confiar muito nos fornecedores que às vezes já têm até muito tempo, acham que estão bem assessorados e às vezes não estão, né? Então, Na a gente já prática, o que mais viu. existe, na prática, o que mais existe é isso, né? É a pessoa que está Exatamente. a pessoa, o empresário, principalmente da área da construção, da incorporação, às vezes ele nem sabe se ele é um construtor ou é um incorporador, ele só vai fazendo e vendendo e Isso. vai se financiando. E é justamente isso, digamos, que eu tenho no meu ponto forte de captação de clientes, que eu já trabalho com captação de Legal. recursos. E é esse ponto que eu queria entender, porque, por exemplo, vamos lá, suponhamos que essa parte de jurídico, sair ou encaixar uma nova empresa de auditoria na estrutura que ele já possui. Se isso é o pré-requisito para ele se tornar o público-alvo, para conseguir entrar dentro do mercado, queria esse ponto que eu preciso entender se está dentro disso que nós estamos conversando aqui. Perfeito. Não é o nosso foco, tá? Porque isso é gestão, governança, é o básico, que não é, a gente precisa atuar nisso. Aí tem players que fazem isso muito melhor e não precisa da gente. Então, a nossa recomendação, e aí separando a resposta, então a nossa recomendação tem vários players, a gente pode indicar, se quiser sugestão, posso dar, e depende um pouco da região, né, de atuação também, temos parceiros que cuidam, né, de contabilidade, de jurídico, auditoria, e isso acho que tem bons players de mercado. Por outro lado, o que eu entendo hoje tem muito player, né, e no Bootcamp a gente visitou, né, alguns desses players, que estão dispostos, por exemplo, cada vez mais a olhar não para a empresa, mas para o Project Finance, para entender que, cara, sim, tem empreendedores que às vezes não têm uma maturidade, uma sofisticação empresarial muito robusta, mas tem um bom projeto em mãos.
E eles vão mergulhar no projeto, entender se os fundamentos do projeto param de pé, e eles vão colocar a governança que eles exigem. Então, acho que essa é uma transição que a gente está passando de cada vez mais investidores e casas que estão dispostos a investir num projeto bom, né, e colocar uma governança nesse projeto, ainda que a empresa, às vezes, não tenha ainda uma robustez de gestão, governança, auditoria e tudo mais, tá? Então, eu diria que os dois caminhos são necessários, mas hoje não precisa resolver todo um caminho estruturante da empresa para você acessar mercado de capitais se você tiver um projeto bom. Hoje, um bom projeto, o projeto estiver bem estruturado, redondinho, e a casa gostar disso, se encaixar na tese daquele investidor, você consegue captar recursos para aquilo, acessar mercado de capitais e seguir em frente, tá? Tem mais alguma mão levantada, Gustavo? Tem duas mensagens aqui no chat ainda, dá tempo? Vai lá, manda ver. Qual o valor de início vocês trabalham? Qual o valor de início? Eu não sei se eu entendi a pergunta, seria o valor de início do quê? Imagino que Se puder esteja falando complementar, do Anderson. investimento. Eu vou respondendo a pergunta do João aqui, se puder complementar ali, Anderson, fica mais claro. O João perguntou, né, qual a fase de startups vocês investem? A gente olha essencialmente para startups early stage, né, que são startups que já têm um produto, têm alguma atração, estão nessa fase de azeitar o product market fit, modelo de negócio, testar a escala. Então, geralmente vão fazer, às vezes, uma primeira rodada. Tem alguns tipos de startups, né, a gente passou por isso ano passado, uma tese de crédito, que ela veio para fazer uma rodada, eles sabem fazer uma rodada de equity. Na verdade, a gente falou, cara, você precisa de capital para crédito, para poder originar, botar esteira profissional, isso vai te gerar receita, e aí você não vai precisar de capital no equity. Foi exatamente o que a gente fez. Então, precisa olhar caso a caso, mas em geral a gente gosta de lidar com startups early stage, ou empresas que são startups que também têm operação de ativos, né, seja de tijolo ou de crédito, que a gente possa colaborar de uma maneira mais ampla, tá? Mas esse é o que é o nosso core. Qual o valor inicial de projetos fica interessante para ter a cota? Cara, eu não tenho esse requisito, né? Eu olho muito mais para o que que é a tese, o que que é a empresa, quem que está por trás, o que que é a visão. É o que eu comentei, eu olho muito mais o longo prazo e a continuidade. Porque, em geral, bons negócios, boas teses, bons empreendedores, às vezes você vai começar com um projeto pequeno, né? Vai fazer bem esse projeto pequeno, vai criar o track record, vai para um segundo, vai para um terceiro, vai escalar e eu gosto justamente dessa ideia, né? De começar junto cedo e crescer junto. E justamente por isso eu não trabalho com a ótica de estruturador, de só vou pegar projetos a partir de X milhões, porque dá uma comissão de Y, é o que faz a conta fechar. Não é o nosso modelo de negócio, tá? Então, a gente está aberto a qualquer tipo de projeto, empresa, tamanho, desde que a tese e o contexto, né, faça sentido para a gente considerar atuar. É isso? É isso. Então tá, pessoal. Boa noite para vocês. Eu agradeço aí por ficarem até quase 9 horas da noite aqui com a gente. Espero que tenham gostado. Passem os feedbacks depois. E está disponível para quem quiser estar com a gente no workshop. São todos bem-vindos para fechar o ano aí com chave de ouro. Boa. Pessoal, vou mandar aqui de novo link do WhatsApp, link do workshop. Qualquer dúvida que tiverem, entrem em contato. Com esse link aqui vocês já garantem um desconto também. Podem me chamar lá que amanhã, no início da manhã, já respondo todo mundo. Show? Show. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, galera. Tchau, tchau.